Oi, pessoal! Vocês estão bem? Tudo bom aí? Então vamos lá, né? Estamos aqui de novo, de novo. Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano, aula número 24. E o assunto de hoje, correção das atividades da aula 19, parte 2, tá? Eu sou a professora Nina, a linda, maravilhosa professora Nina, e estamos aqui para continuar a aula com vocês. Vamos embora, pessoal! Olha lá, nessa videoaula faremos a correção das atividades do caderno de atividades, da página 57 a 61. Ok? Vamos lá, gente. O assunto é coesão. Vocês já sabem que é aqueles recursos que a gente utiliza na escrita para deixar o texto mais interessante, né? A gente pode usar também para evitar repetições, etc, etc. A gente tem que aprender a usar, porque um texto bem escrito não tem nenhum tipo de repetição. Então vamos ver aqui. Você já viu que na escrita podemos nos valer de mecanismos linguísticos para evitar repetições. O autor da notícia apresentada usou este recurso, tá? É o que tem aí no caderno de atividades. Então, ó, que palavras foram usadas no primeiro parágrafo para substituir o termo gatos? Então, ele usou felinos e animais. Ou seja, o que ele fez? Para não repetir, ele usou um sinônimo de gatos. E animais, que é genérico, serve para qualquer animal, beleza? 2. No trecho, o amor dela pelos gatos é tão grande. Qual é a função da palavra em destaque? Esse é o amor dela. Dela quem? A moça que aparece na reportagem, que é Línia Latanzo. O nome difícil da mulher. Então, o nome dela, esse dela está sendo usado para substituir o nome da moça, que é Línia Latanzo. É isso, beleza? 3. Releia esse trecho e responda a questão. O local recebe o nome de Cat House on the Kings e é considerado o maior santuário para gatos abandonados da Califórnia. Que palavra é retomada pela expressão o local? Ou seja, qual que ela está substituindo? Está substituindo a palavra casa, tá? Que tem no primeiro parágrafo do texto. Beleza, pessoal? Na 4, diferentes palavras foram usadas para se referir à linha. Identifique-se. Dentro do texto foram usadas as palavras mulher, dona de casa, moradora, dela e mais algumas outras, tá? Todas essas foram usadas para você não ficar falando o nome dela, linha, toda hora. Tudo bem? Na página 57, no exercício 5, é o seguinte: você já viu que substituir palavras por sinônimos ou por pronomes equivalentes é uma das formas de se evitar repetições nos textos. Neste trecho, porém, foi utilizado outro recurso, como mostra a expressão em destaque. Então vamos ver e analisar a expressão em destaque. De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, Línia começou a receber os felinos em 1992, após o divórcio. Já em 1993, se tornou técnica veterinária para poder tratar dos animais e economizar nos pagamentos feitos até então às clínicas. Aí que está destacado o quê? Se tornou veterinária. Aí você fala, para você identificar qual é o contexto do negócio, você pergunta: quem se tornou técnica veterinária? A Línia, que já apareceu antes, beleza? Então você vai identificar aqui. Nesse caso, o recurso para se evitar repetição é: o que eles usaram aqui? Não foi substituir por um pronome, porque se tornou não é pronome, é verbo. Então, nesse caso, olha, dessas opções aqui, ó, o apagamento do sujeito da oração ela. Porque, ó, ela quem? Ela se tornou técnica veterinária. Não aparece o ela. Ele está subentendido. Eles apagaram o ela para não ficar repetindo toda hora linha, ela, dela. Portanto, um dos recursos que a gente pode usar é apagar o sujeito da oração, nesse caso aqui, tá bom? Na página 57, 6. Transcreva outra passagem do texto em que esse recurso é utilizado. Mesma coisa, tá? Um outro trecho em que há esse apagamento do sujeito. Então, esse aqui, ó. Ela conta que quando criança foi proibida pela mãe de criar um gato. Entretanto, cadê? Não é ela, revela, só revela que sua intenção jamais foi cuidar de mais de 1.000 animais. Tudo bem? Deu para entender? Então, aqui, ó, entretanto, ela revela. Tiram ela, para não ficar. Já apareceu ela antes, para que ficar repetindo? Mas dá para entender a quem está se referindo, certo? 7. Reescreva o trecho a seguir, eliminando a repetição do pronome eu. Eu estou no topo da lista das excêntricas donas de casa com gatos. Eu acho que não há mais ninguém que tenha cuidado de 28.000 gatos. E provavelmente um recorde, afirmou Línia. Então, ela reescreve o trecho a seguir, eliminando a repetição do pronome. Vocês viram que tem dois eu aqui. O primeiro eu e o segundo. Vamos apagar um deles para evitar a repetição. O primeiro tem que ficar para a gente entender quem está falando. Então, vamos tirar o segundo. Aí fica assim.
Eu estou no topo das listas das excêntricas donas de casa com gatos. Acho que não há mais ninguém que tenha cuidado de 28 mil animais. 28 mil gatos. Então, olha, eu tirei o segundo eu. Tá vendo que em cima tem assim, eu acho que não há mais ninguém? Então, tiro esse eu, não é preciso, porque já apareceu o eu no comecinho, tá? Bom, página 58, predicativos, gente. Predicativo é aquela informação que é complementar a outra que já está no texto, tá? Ou seja, uma informação é um apêndice, é um acréscimo, e a maioria das vezes você consegue tirar, tá? E se você consegue tirar e não faz diferença para a frase, o sentido continua, então é uma predicação. Ah, desculpa, tô falando de aposto. Desculpa aí, gente. Eu tô ficando doidinha, 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 não é não. Vamos falar de predicativos. A gente estava falando na aula, uma videoaula gravada, que nós temos dois tipos de predicativo, que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, tá? E aqui na página do livro, na página 58, existe um mapa mental desses termos da oração. É muito bom para vocês estudarem, tá bom? Então fiquem atentos a esse quadro aí, esse mapa mental. Bom, então vamos para o exercício 1 da página 58, relativo a predicativos, tá? Nos quadros a seguir, há duas orações isoladas com o predicativo sublinhado. Classifique o predicado de cada oração. Una as orações em um único período, fazendo as alterações necessárias. Classifique o predicativo do período elaborado no item B. Então, são três coisas para se fazer aqui, tá? Então, vamos por partes. A gente tem duas orações, que é a primeira, o ator agradeceu o prêmio e depois o ator estava comovido. Então, a gente tem que classificar o predicado de cada oração. Primeira coisa, para classificar o predicado, a gente tem que achar o sujeito, certo? Pega essa frase. O autor agradeceu ao prêmio. Primeira coisa que a gente faz. Quem agradeceu ao prêmio? O ator. Portanto, o ator é o sujeito. Agradeceu o prêmio é o predicado, certo? Mas aí ele pediu para a gente classificar o predicado. Predicado nominal, predicado verbal ou predicado verbo nominal, lembra? O que acontece aqui? Agradeceu, que é o verbo desta oração, é um verbo de ação. Agradeceu. Como é que o ator costuma agradecer ao público? Ele faz aquele abaixamento assim, sabe? Abaixa a cabeça. Está agradecendo. É uma ação. Então, portanto, nesse caso, se o verbo é de ação, o predicado é verbal. Então, você coloca aí, primeira coisa, predicado verbal. O segundo, que é una as orações em um único período, fazendo as alterações necessárias. Aí a gente tem que juntar. O ator agradeceu o prêmio com o ator estava comovido. Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte: o ator agradeceu ao prêmio comovido. Ou o ator agradeceu comovido ao prêmio. Tá bom? Pode ser as duas maneiras aí. E aí você juntou. Claro que o ator, a palavra ator, não vai ficar aparecendo duas vezes. Então você. E a segunda também some daí. Da segunda oração. Bom, aí o terceiro item que a gente tem que fazer é classifique o predicativo do período elaborado no item B. Olha lá, qual que é o predicativo? O ator agradeceu comovido o prêmio ou o ator agradeceu agradeceu o prêmio comovido. Aqui o livro dá uma outra opção, colocar o comovido no início. Comovido, o ator agradeceu o prêmio. Mas o que a gente tem que classificar é esse comovido. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, pega a frase em cima. O ator estava comovido. Certo? O ator estava comovido. Quem estava comovido? Não é o ator? Portanto, comovido é uma característica do ator, que é o sujeito, certo? Então, o que ele pede? Classifica o predicativo do período elaborado no item B. Quem é que está comovido? Não é o ator? Portanto, aqui é um predicativo do sujeito. O sujeito é o ator, certo? Continuando. A equipe considerou o trabalho do funcionário e a outra frase, o trabalho estava excelente. Aí é a mesma coisa, gente. Nós temos então que classificar o predicado. Qual que é? A equipe considerou o trabalho do funcionário. É um predicado verbal, tá? Pera só um momento. Deixa eu voltar que eu esqueci de falar uma coisa. Aqui, olha, no item A,
desse exercício primeiro aqui, olha. O ator agradeceu o prêmio, aqui é predicado verbal, porque a gente viu que é verbo de ação. Mas nós não classificamos o predicado da outra. O ator estava comovido. Estava comovido. Esse verbo estava é um verbo como eu falo, um verbo de estado. Verbo de ligação, tá? Então aqui é predicado nominal. Beleza? Então vamos para esse. Então a primeira, a equipe considerou o trabalho do funcionário, é um predicado verbal, porque o verbo considerou é um verbo de ação. E o trabalho estava excelente é um predicado nominal, tá? Não é um verbo de ação, é um verbo de estado, verbo de ligação. Vamos lá. Aí, una as orações em um único período. Então vamos lá. A equipe considerou o trabalho do funcionário excelente, pode ser assim. O livro dá a opção de assim. A equipe considerou excelente o trabalho do funcionário. Tá bom? Aí tudo bem. E aí a terceira, que é a C, classifica o predicativo do período elaborado no item B. Bom, então tá. Quem foi considerado excelente? O trabalho do funcionário, certo? O trabalho do funcionário é o sujeito da frase? Não. Se ele não é o sujeito da frase, esse predicativo aqui está dando uma característica para ele e ele é o objeto do verbo aqui. Portanto, aqui é um predicativo do objeto. Seria predicativo do sujeito se essa característica aqui estivesse sendo lá da equipe, que é o sujeito da frase. Como não é, ela está dando uma característica para um objeto da frase, predicativo do objeto, certo? C. O aluno explicou sua atitude ao professor. O aluno estava transtornado. Vamos lá fazer a classificação, então, do tipo de predicado. O primeiro é predicado verbal, porque explicou é um verbo de ação. E a outra, o aluno estava transtornado, é um predicado nominal, porque é um verbo de estado. Lembra? A gente já falou bastante sobre isso, né? Agora, B é unir também as orações. Vamos lá? A gente tem duas possibilidades, tá? O aluno explicou sua atitude ao professor, o aluno estava transtornado. Então, vamos lá. O aluno transtornado, porque é uma característica do aluno, é ele que estava transtornado. O aluno transtornado explicou sua atitude ao professor. Tem um outro jeito, a gente colocar o transtornado antes. Transtornado, o aluno explicou sua atitude ao professor. Mas o que tem que ficar claro aqui é que quem está transtornado é o aluno, não o professor, tudo bem? Então tá. E se a gente põe essa frase aqui? O aluno transtornado explicou sua atitude ao professor. Transtornado sendo característica do aluno, é uma característica, é um predicativo do sujeito. Porque o aluno aqui no caso é o sujeito da frase. Tudo bem? Então ele não está dando uma característica para o professor. Não é o professor que está transtornado, é o aluno. Então o aluno, como é sujeito da frase, esse transtornado é característica dele. Como é que a gente chama então? Predicativo do sujeito. Beleza, pessoal? Temos mais. Helena estava sozinha e Helena ficou em casa. Helena estava sozinha, predicado nominal, é um verbo de estado. E Helena ficou em casa, predicado verbal. Tá? Ela pode ficar, ela pode sair, portanto é um verbo de ação. Então aqui é predicado verbal. Aí, juntando as orações, Helena estava sozinha, ficou em casa, Helena ficou em casa sozinha, tá? Juntei as orações. C. Quem estava sozinha, gente? Helena. É o predicativo do sujeito, porque Helena é o sujeito da oração, tá? Aqui, olha, e essa frase aqui. Esse outro. Eu gosto de suas mãos são macias, tá? Então, assim, eu gosto de suas mãos. Gostar, gente. Gostar é o quê? Gosto de, é uma ação, né? Predicado verbal. Suas mãos são macias. Predicado nominal, porque são macias é uma característica, é um verbo de estado. Aí, juntando, tá? Vamos lá. Eu gosto de suas mãos macias. Olha que chique. Eu gosto de suas mãos macias. Juntei e deu isso. Aí, a C é para você caracterizar, né? Dar característica, classificar o predicativo do período elaborado. Então, vamos lá. Eu gosto de suas mãos macias. O que é macias, gente? A mão, não é? Mão é o objeto do verbo gostar. Portanto, aqui é predicativo do objeto. Tudo bem? Macias é predicativo do objeto. Bom, na página 59, vamos virar aqui também.
Analise o termo destacado e assinale PS para predicativo do sujeito, PO para predicativo do objeto. Então, você tem que ver para qual palavra ele está dando característica. Para o sujeito ou para uma palavra que está no predicado e é objeto do verbo. Olha lá. Essa artista sempre foi adorada. Quem sempre foi adorada? Essa artista aí, não é? Então, é predicativo do sujeito, porque essa artista é sujeito. As crianças permaneceram quietas. Quem permaneceram quietas? As crianças. Crianças é sujeito, então aqui é predicativo do sujeito. Marina saiu indignada da festa. Quem saiu indignada da festa? A Marina. Marina é sujeito, então é predicativo do sujeito. Do lado de cá. Patrícia trouxe o pão muito torrado. O que está muito torrado? A Patrícia ou o pão? O pão, né, gente? Então, o pão sendo o objeto do verbo trouxe, aqui é predicativo do objeto. Pedro nunca viu a noiva tão linda. Quem estava linda, gente? Pedro ou a noiva? Então, como é a noiva que estava linda, e a noiva é um objeto do verbo viu, portanto, aqui é predicativo do objeto. Os alunos assistiram à aula distraídos. Quem estava distraído aqui? Os alunos. Os alunos é sujeito. Portanto, quem estava distraído eram os alunos, predicativo do sujeito. Tudo bem? Vamos lá, gente. Deixa eu virar aqui a minha também. Deixa eu ver. Não é essa aqui ainda. Reescreva as orações, formando um único período, unindo o predicado verbal e o nominal para transformá-los em predicado verbo nominal. Em seguida, identifique se o predicativo, é do sujeito ou do objeto. Então tá assim. A. Ana assistiu ao filme de terror. Ana ficou assustada. Então, olha lá. Ana assistiu ao filme de terror assustada, tá? Quem assistiu ao filme de terror assustada não foi a Ana? Ana é o sujeito da frase. Então, aqui, predicativo do sujeito, tá? Eu considero você é muito importante para mim. Eu considero você muito importante para mim. Juntei as duas, tá? Quem que é importante aí? No caso, ó, eu considero você muito importante para mim. É você, não é que é você que é o que a pessoa considera importante aqui? O você é objeto do verbo aqui, então predicativo do objeto, tá bom? Beleza, olha a C. Os atores leram as críticas sobre o espetáculo. Os atores ficaram irritados. Juntando, ó, os atores ficaram irritados. Os atores leram irritados as críticas sobre o espetáculo. Tudo bem? Então tá. Os atores leram irritados. Quem ficou irritado? Os atores, certo? Os atores são sujeitos aqui, portanto, é predicativo do sujeito. Ele nunca vira a esposa. A esposa estava tão linda. Ele nunca vira a esposa tão linda. Olha que chique, gente. A pessoa fala que nunca me viu tão linda. Beleza, mas quem é que estava linda? A esposa ou o marido ali que é o ele? A esposa. Portanto, a esposa é o objeto do verbo ver aqui, nunca viu a esposa. Então, é predicativo do objeto. O objeto é a noiva. Eu encontrei José. José estava bastante preocupado. Eu encontrei José bastante preocupado, tá? O José estava preocupado. Quem estava preocupado não era o José? José é objeto do verbo encontrar aqui, portanto é predicativo do objeto. Certo? 4. Reescreva as frases mudando a posição do predicativo do sujeito. Preste atenção à pontuação, fundamental, tá? Porque quando a gente faz a mudança, cuidado com vírgula. Os alunos assistiram à aula distraídos, tá? Se é para reescrever a frase, mudando a posição do predicativo do sujeito, então, por exemplo, pode ficar assim: distraídos, os alunos assistiram à aula. E aí, nesse caso, você tem que separar o predicativo com vírgula, tá? Distraídos, vírgula, os alunos assistiram à aula. Mas eu também posso colocar esse distraídos em outra posição. Olha aqui, ó. Os alunos assistiram distraídos à aula. Nesse caso, gente, o predicativo do sujeito aí ele tem que ficar separado da oração com vírgulas, tá? Os alunos assistiram, vírgula, distraídos, vírgula, a aula. Tudo bem? A questão aqui é você colocar a pontuação no lugar certo também, tá? B, o garoto chorava desesperado. Tenho que mudar a posição, não posso? Então eu posso colocar assim, ó. Desesperado, o garoto chorava. Mas eu posso fazer assim também. O garoto desesperado chorava, tá? Nesse caso, sempre como eu falei, você tem que separar o predicativo com vírgula, tá?
Se fosse aqui, olha, o garoto, vírgula, desesperado, vírgula, chorava. Ou, desesperado, vírgula, o garoto chorava. C. Os pedestres observavam a cena indiferentes. Então, você pode colocar assim, os pedestres indiferentes observavam a cena, ou você pode colocar em primeiro aqui, indiferentes, os pedestres observavam a cena. O que importa é você separar com vírgulas, tá? Esse predicativo do resto da frase, tudo bem? Então, aqui, os pedestres, vírgula, indiferentes, vírgula, observavam a cena. Ou, indiferentes, vírgula, os pedestres observavam a cena, tá? D, ele fez o discurso muito exaltado, né? Ele fez muito exaltado o discurso. Ou então, muito exaltado, ele fez o discurso. O que importa é você separar esse muito exaltado com vírgula, tá? O gerente saiu da sala indignado. Indignado, o gerente saiu da sala. Ou você pode colocar aqui também, o gerente saiu indignado da sala. Tudo bem? Aí você faz o quê? Separa com vírgula. Indignado, vírgula, o gerente saiu da sala. Ou então o gerente saiu indignado da sala. Nesse caso, não precisa de vírgula. F, os meninos aguardavam a entrada do time ansiosos. Aí, olha, ansiosos, se eu quiser colocar, né, no comecinho, ansiosos, vírgula, os meninos aguardavam a entrada do time. Ou então, os meninos, vírgula, ansiosos, vírgula, aguardavam a entrada do time. Aí, beleza? Bom, essa outra parte aqui é sobre nota jornalística. Deixa eu até já mudar aqui também. E vamos lá. Os 1000 gatos de Jaqueline era a notícia, a notinha que tinha na apostila de vocês, tá? Então vamos lá. Considerando o fato noticiado nesse texto e divulgado na matéria lida da página 15, é possível afirmar que as duas mulheres, né, acolheram, ó, você vai optar por algumas alternativas aqui, tá? Não é só uma, não. Então, uma delas é a primeira. Acolheram cada uma aproximadamente 1000 gatos em suas casas. Uma delas é técnica veterinária e a outra atriz. 1000 gatos, gente, já imaginou? Bom, são estadunidenses? Não, isso quer dizer, as duas nasceram nos Estados Unidos? Não. Então, essa não vai assinalar. Tem exatamente o mesmo número de gatos? Também não, né, gente? É aproximadamente 1000 gatos. Isso não quer dizer que pode ser 999 e outra 1001. Mas é um número aproximado só. Então, não coloca essa. Criaram instituições para poder cuidar de tantos animais? Sim, ambas abriram ONGs. Começaram a resgatar gatos ainda na infância? Não. Nenhuma delas começou na infância, foi na fase adulta, tá? Tiveram o apoio dos pais para cuidar de gatos? Também não. É isso mesmo que elas não cuidavam de gatos na infância, né? Elas não tinham apoio dos pais. Depois, resgatam gatos para adoção? Sim, elas resgatam, cuidam com a intenção de achar um dono para cada um deles. Contam com a ajuda de voluntários para cuidar dos bichos? Sim, também. Já imaginou cuidar de 1000 gatos sozinha, gente? Nossa Senhora. Depois aqui. 2. Comparando os dois textos, o que é possível observar com relação à quantidade de parágrafos e ao modo como o assunto é apresentado? Então, olha lá. A primeira, né, a mulher dos 1000 gatos aí e tal, ela tem 4 parágrafos, né? A notinha, só uma notinha sobre isso, só tem um parágrafozinho, tá? O que é possível observar, então, aqui, né? O primeiro texto, que são 4 parágrafos, ele é bem detalhado. E o segundo é bem objetivo, é bem curtinho, tá? Essa é a diferença básica entre eles. Tudo bem, pessoal? Bom, ficamos por aqui, terminamos a correção de mais essa aula. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades. Não tem muita gente mandando foto para mim. Preciso que vocês me mandem para eu entender o que vocês realmente estão fazendo, tá bom? A gente fica por aqui, então. Até a próxima aula. Tchau, beijo.